Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Templário. Hoje, um dia após as eleições para as presidenciais, um dia depois de se ter evidenciado toda a propaganda em que um regime se une cinicamente, hipocritamente, eh, despojados de convicções e de honestidade intelectual. Portanto, ontem foi o circo, montou-se, o circo desceu à cidade, montou-se um circo à volta de um jarrão de enfeitar, vai ficar vai ficar bonito no Palácio de Belém, que é um palácio que serve apenas para lá ter uns jarrões ou umas jarras de enfeitar, como quiserem. Porquê? Porque a figura de Presidente da República não serve para nada, serve apenas para dar um ordenado e dar o resto de vida a uns infelizes, portanto, que apenas se querem candidatar ao lugar de Presidente da República por vaidade política ou então para irem buscar mais uma reformazinha, que eles já têm poucas, já acumulam poucas. Portanto, ontem a gente presenciou ao vivo e a cores a pouca vergonha que houve de comentários, de comentecos, opinecos, jornalecos e badamecos que destilam ódio ao Chega e ao Ventura, e agora já não têm vergonha nenhuma de adjetivarem e apelidarem os eleitores do Chega de atrasados mentais para cima, como faz esse ordinário socialista ou socialista, que eles gostam é todos de chuchar na teta, esse Sérgio Sousa Pinto e essa badalhoca, essa varina, essa Ana Gomes, que eu não sei como é que é possível, mas essa senhora está em todos os canais dão-lhe tempo de antena, e hoje consegui verificar isso, que até o canal do grupo do Pasquim Record e do Correio da Manhã, através desse comunista encapotado de democrata e de liberal e todas as mentiras que se possam achar nessa personagem que é tendenciosa, anti-Trump, anti-Chega, anti todas as pessoas que são conservadoras e são de direitas. Estou a falar desse atrasado mental, desse Germano de Almeida, do canal Now, que já foi de outro canal, mas que provavelmente não tinha notoriedade, não tinha audiência, e portanto entregaram-nos ao canal Não, que é um canal javarde do piorio cá de jornalismo, está encontrado nesse canal de televisão. E só tenho pena é que o André Ventura, que o Cristiano Ronaldo tenha injetado lá dinheiro nesse grupo, porque é um grupo que vai à falência e o Ronaldo vai perder dinheiro se não modificar a corja comunista e socialista que debitam ódio aos portugueses, e nomeadamente aos portugueses que votam no André Ventura. Relativamente àquilo que eu estava a falar ontem, eles já perderam a vergonha de dizerem porcarias, alarvidades nas televisões.
Portanto, e começo pelas projeções, foram feitas projeções nos vários canais. A Católica, a projeção à boca da urna dava vitória a Seguro, com 68 de mínimo, de intervalo mínimo, ou 73% de intervalo máximo. Portanto, enfim, a Católica também, que é conhecida por ser o último biscoito do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, não acerta uma na certeza que 68 de mínima davam 73 de máxima a Seguro, e nem na mínima acertaram, porque o Seguro teve 66, portanto eles deviam pedir desculpa. A Católica, a projeção da Universidade Católica, a Universidade devia pedir desculpa, só tenho pena é que utiliza a palavra Católica, porque a Universidade Católica está cheia de anticristos, tem mais anticristo por metro quadrado que qualquer outra universidade. E uma universidade que devia se pugnar pelo conservadorismo, pela ética religiosa, pelos bons costumes cristãos, dá-se a estes serviços, que é estar ao serviço do regime e fazer frete, nomeadamente aos socialistas. Portanto, deviam se envergonhar. 68 de mínima, quando teve 66, deviam pedir desculpa aos portugueses, e a RTP, que ontem foi um desfilar de gente que tem ódio ao Chega e aos eleitores do Chega e do André Ventura. Eles já não têm vergonha, como eu disse, eles fazem isso à tromba estendida. Portanto, esta RTP era bem acabada, porque eu não quero o dinheiro dos meus impostos entregues à corja comunista e socialista, e que criam e lançam o ódio sobre as pessoas que não são da lei dele, nem pensam como ele. E na mesma ligação às sondagens, por outro lado, o Pasquim Expresso e a Ciclixo, juntamente com a TVI/Communist News Network, a CNN, fizeram outra, e também as projeções deles bateram ao lado, porque o intervalo foi entre 67 e 71,4, e o André Ventura iria ter 28,6 a 33. O intervalo maior do Ventura acertaram, porque davam-lhes o intervalo mínimo 28,6, menos 5%. Portanto, e o do Seguro davam-lhe até 71,4, portanto, nem no intervalo inferior, mais uma vez, acertaram. Porque estas sondagens à boca das urnas, a gente sabe o que é que elas são: tentativas de tirar brilho, muitas vezes, à contagem de votos de determinados partidos em determinadas eleições, nomeadamente ao Chega, e elevar portanto, o espírito da urbe socialista e social-democrata, sempre que estão em compita com o Chega e o André Ventura. Portanto, pior ainda foi a saída de um método nojo da Ciclixo, da SIC Notícias, no final da noite eleitoral. Acaba o comentário do programa de análise às eleições, a dizer que, portanto, tinham acertado na sondagem às bocas das urnas, e ele a dizer isto e a passar, portanto, o intervalo de 67 a 71,4 do Seguro, e do Ventura 28,6 a 33. Portanto, não acertaram nem no Seguro, nem no André Ventura, e ainda conseguem dizer que, portanto, eles tinham feito um brilharete e que estavam todos certos em relação a isso. Relativamente a outra situação, relativamente às eleições, portanto,
o número de eleitores imigrantes anda à volta de 1.600.000 imigrantes elegíveis, portanto, para poderem votar. E então, o que é que acontece? No dia 18 de janeiro, a abstenção aproximou-se dos 96%, diz aqui o Pasquim, um Pasquim aqui online, que eu não vou dizer o nome, que eu não gosto de dar publicidade a lixo, diz que a abstenção aproximou-se dos 96%, quando isto não é um número verdade, porque desses 96%, houve muita gente que foi impedida de votar, e eu sei que nesta segunda volta tornou-se a assistir a pouca vergonha, inclusive dentro dos consulados, gente que impediu os nossos compatriotas imigrantes de poderem votar, e de maneira abjeta e nojenta, de gente que ela aposta, portanto, pelos partidos socialistas e o Partido Social Democrata, portanto, numa tentativa velada e confirmada de impedir os nossos imigrantes. Esses sim são portugueses de primeira, não é cá o lixo que vem do Bangladesh ou do Bangladesh que já votam e tudo mais. Portanto, os portugueses, não é, para ser português é preciso ser parido, não pode ser cagado. Portanto, tem que ser parido. As pessoas têm que parir um português, não podem cagar um português, que é o que se está a fazer neste momento. Arranjam-se portugueses cagados e não paridos. E, portanto, eles não deixam votar os nossos imigrantes, e têm razão para, portanto, não deixarem votar os nossos imigrantes, porque os nossos imigrantes, na primeira volta, portanto, fizeram questão de demonstrar à sociedade que votam no André Ventura, portanto, e isto fez muita comichão, portanto, aos donos do regime. É esse lixo que domina, PS e PS2, que são os donos do regime, os gangues partidários, as máfias partidárias que dominam o país. Portanto, eles têm medo do voto dos imigrantes, porque 1.600.000 imigrantes a votar, por exemplo, no, no André Ventura ontem, e a festa já não era assim tanta, não é? Porque desses 1,5 milhão, se calhar 1 milhão votava no, no André Ventura, e a diferença já não seria de 30 e tal por cento, se calhar era menos de 10%. Mas isso a gente já sabe como é que é, e já nas últimas, portanto, tem sido o governo, o Chega aí tem que ter mão forte, e tem que denunciar isto. O Chega não pode ficar indiferente a isto. É umas atrás das outras as eleições. Houve 4 eleições no último ano, e portanto, no último ano e meio, perdão, quase 2. E o que é que acontece? A conversa é sempre a mesma, e os nossos imigrantes são impedidos de votar, e a gente vai sabendo porquê, porque eles têm medo que seja mais 1 milhão de votos, por exemplo, para o André Ventura, visto que nas legislativas, com 78% de abstenção, nas últimas legislativas, o Chega ganhou as eleições. Portanto, quase que o PPD, CDS, AD e o PS juntos, quase que têm pouco mais de 3 mil votos, 3% de votos a mais do que o Chega sozinho, portanto, nas eleições, no círculo emigratório fora da Europa e na Europa. Portanto, o que acontece é que eles estão com medo dos nossos imigrantes, e por isso é que já os partidos anarquistas de esquerda já fazem apelo aos imigrantes vindos do Bangladesh ou Bangladesh: venham, venham, que a gente precisa de votantes, que
os portugueses já não acreditam em nós, já não acreditam na máfia Xuxa, nem na máfia social-democrata, portanto eles têm que mandar vir novos eleitores que ficam dependentes de apoios do Estado, como casas, RSIs e outra marmelada, que é o que eles querem, que esses é que são, na realidade, os eleitores desses dois gangues não são as pessoas que trabalham honestamente, que respeitam a lei, respeitam a ordem e tudo mais. Eles querem, portanto, transportar ou importar o terceiro mundo para Portugal para transformar esse terceiro mundo, portanto, nos futuros eleitores do PS e do PS2. Uma das situações que eu tenho aqui de outro pasquinho online, que é um tal Domingos Simões Pereira e PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, portanto é um partido que tem só assassinos, gente que tem ódio aos portugueses e que acorreram a felicitar o António José Seguro, porque sabem, tendo o António José Seguro, vão continuar a receber aquelas verbas que vão dissimuladas de ajudas estruturais aos ex-países palopes, quando na verdade esses fundos são para alimentar oligarquias e governos mafiosos, quadrilhas, como por exemplo este PAIGC, e como podíamos falar do MPLA ou da Frelimo e tudo mais. Portanto, eles não deixam portanto, de deixar bem vincado de que lado é que estão do lado portanto, da mão estendida e de Portugal ser o bar aberto em relação a ajudar governos corruptos, oligarcas, assassinos que deixam os povos morrer à fome, e os que não morrem à fome têm que vir para aqui, para Portugal. Uns vêm para trabalhar, outros vêm à babuja. Já sabe que aqui é tudo à grande e à francesa, subsídios e casas e tudo, mas é coisa que não falta. Falta para os portugueses, para quem trabalha, para quem vem de fora tem tudo e mais alguma coisa. Não são todos os que vêm de fora, naturalmente, que eu não sou sectário. E sei que, assim como os nossos imigrantes tiveram que sair para procurar uma vida melhor, que lhes foi negada por PS e por PS2, por isso é que eles votam Chega, porque já não caem na conversa da social-democracia e do socialismo, portanto, eles votam Chega, mas a gente, naturalmente, as pessoas que agora vêm e não têm culpa nenhuma, que vêm para Portugal, vêm para trabalhar, portanto, têm que serem recebidas e têm que ter dignidade desde que venham para trabalhar. Porque quem não vier para trabalhar, aeroporto da Portela ou Oceano Atlântico, de onde vieram, é mundo daqui para fora. Portanto, é isso que eu tenho a dizer em relação às eleições. Mudando aqui de assunto, que tem passado em sordina nos vários canais, mas está a dar uma polémica muito grande nos Estados Unidos, que são os Epstein Files. Primeiro quiseram acusar e andaram sempre na narrativa que o Trump andava metido em esquemas sexuais e escândalos sexuais e tudo mais. Até hoje não está comprovado nenhuma situação dessas, o que não quer dizer que não possa vir a ser comprovado, porque estão a surgir na internet, estão a surgir PDFs de alguns fecheiros, não todos, onde tem gente que até agora não era falado, o único que era falado era o Trump, que estava metido nessas coboiadas, e agora já as pessoas vão tendo acesso à internet e eles não têm como negar quando aparece na internet fecheiros onde está metida a monarquia inglesa,
está metido dirigentes da União Europeia, políticos do Partido Trabalhista que está no governo neste momento no Reino Unido, e que tem um alto dirigente que está metido sabe-se lá em quê, ainda não se sabe ao certo o que é que se está a passar nesses fecheiros relativamente ao tráfico de seres humanos, e nomeadamente de tráfico de crianças, assassinato de crianças, desmembramento portanto, de bebés, e inclusive de comportamentos canibalescos nessas orgias e nessas festas feitas por Jeffrey Epstein, que inclusive já se vai fazendo fé que não morreu alguém enforcado na prisão, mas que não foi ele, porque ele continua bem vivinho da Silva ao serviço da Mossad do governo de Israel. Portanto, as vítimas do predador sexual Jeffrey Epstein pedem para que sejam divulgados todos os arquivos do magnata norte-americano. Vai-se já sabendo que o casal Obama, o Barack Obama, e uns dizem que não é mulher, a Michelle Obama na realidade é um homem, é um trans, assim como já se vai falando aí em sordina também o Macron dizem que é mulher dele, mas há quem diga que também é um trans. Portanto, relativamente ao casal Obama, muitas vezes são mencionadas as idas à ilha onde eram feitas as coboiadas, e o casal Bill Clinton e Hillary Clinton. Portanto, vai chegar à altura que a gente vai saber a pouca vergonha que foi, portanto, as festas organizadas por este tarado sexual Jeffrey Epstein, que não será o principal portanto, predador sexual dessas festas organizadas na ilha que ele tinha. E fala-se também que este Jeffrey Epstein, como eu disse atrás, trabalhou para a Mossad, para o governo israelita, na tentativa talvez de ter os políticos de peso no mundo na mão, para assim poderem ser apoiados na guerra que tem ali com a má vizinhança que tem ali dos palestinianos e da faixa de Gaza, na tentativa talvez de os encostarem e terem-nos na mão. A gente sabe porque nessa alta sociedade e na classe política o que não falta é gente desprovida de humanismo e de caráter e de comportamentos cívicos, éticos, educação, formação, berço. Não tem nada disso. Muitos não têm nada disso. E neste Epstein Files, inclusive, fala-se em nomes de políticos portugueses. Já foi portanto, veiculado o nome de um ex-ministro socialista que vem lá nos poucos documentos que são falados na internet. Vem lá um ministro socialista que já se falava em sordina aí, que também gosta de miúdos, e portanto vamos esperar pelos novos capítulos desta pouca vergonha que é os Epstein Files. E na relação disto venho falar outra vez de um tal Germano de Almeida do Canal Now, que debita ódio ao Trump e a todos os partidos conservadores da direita, portanto mascara-se de democrata e de liberal, mas que é um comunista dos sete costados. Hoje até convidou essa é PCT-PMRPP, essa Ana Gomes, esse lixo intelectual, esse como ser humano,
para o programa Guerra e Paz, para falar do Ventura. A gente pensa, quando pensa que eles vão falar de alguma coisa que não seja, ou que aluda ao nome portanto, do programa, que é Guerra e Paz, o que é que eles se entretêm a falar do André Ventura, e então essa Ana Gomes não perde um minuto para debitar ódio ao Chega e ao André Ventura. Portanto, este Germano de Almeida é bem mais perigoso que o ar de anemo da ameba que apresenta, que aquele focinho da ameba, mas é bem perigoso, é um sonso. Portanto, e também em surdina deve mexer os cordelinhos para, portanto, realçar o que há de comunismo e de socialismo, portanto, pelos canais de televisão, portanto, em Portugal. Portanto, meus caros amigos, era isto que eu queria vos dizer hoje. Peço que, se gostarem, honestamente, ponham um like, se quiserem partilhar com outras pessoas, amigas, porque eu falo sempre em factos, não é ficção. As coisas que eu falo são baseadas naquilo que nos vai sendo apresentado portanto, na internet, e enquanto houver internet e não vier a censura, a gente tem que, portanto, comprovar as coisas pela internet, que é o único meio de podermos ficar a saber o que é que se passa no mundo, porque os canais de notícias estão ao serviço do mal, estão ao serviço das elites, do regime, o regime bipartidário, que controlam, portanto, põem estes espiões nos canais de televisão para lhes fazerem fretes. Portanto, é isso que temos. Portanto, o povo português tem que se manter unido, os verdadeiros portugueses. Os traidores à pátria, um dia há de chegar à vez deles, e, portanto, espero que tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até à vitória final.